Bom dia, gente. A gente está aqui para mais uma aula. Dessa vez o tema vai ser crise de 1929, ou Grande Depressão, ou queda da Bolsa de Nova York, como vocês preferirem, tá? Então vamos começar. Primeiramente, quais são os antecedentes da crise de 1929? Fim da Primeira Guerra Mundial, que foi a nossa última aula. Fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, certo? Ele saiu, lembrem que ele saiu da Primeira Guerra Mundial como o país mais rico do mundo. Lembram que ele entrou na Primeira Guerra Mundial por causa dos investimentos que ele tinha feito, aquelas vendas que ele fazia a prazo, e aí com medo de perder esses negócios, ele entra na guerra, enfim, certo? E quando a guerra termina, ele tem vários devedores e ele sai um país muito rico. E até porque não foi tão afetado pela guerra, né? Como os outros países. Os outros países, além de terem os gastos econômicos, eles tiveram que reconstruir praticamente um país inteiro que foi arrasado pela guerra. Então vamos lá. Fim da Primeira Guerra, eles são os países mais ricos. Por exemplo, a cada 100 carros que a gente tem, que eram produzidos, 85 carros eram dos Estados Unidos, tá? Eles eram os maiores produtores mundiais de aço, de comida enlatada, de rádio, de petróleo, de carvão, de tecido, de panela, de fogão, de brinquedo, do que você imaginasse, tá? Foram 10 anos, nos 10 anos seguintes, que se passaram a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana, ela só continuou crescendo, tá? Ela cresceu. Então a gente tinha novas fábricas, novos investimentos e os lucros, eles não paravam de crescer, cada vez mais crescia esses lucros. A classe média adorava, porque criou-se o slogan que até se fala até hoje, em alguns filmes vocês encontram, o American Way of Life, que é o estilo de vida norte-americano, que seria invejado, entre aspas, pelo mundo todo, que seria uma casa confortável, crianças na escola, um automóvel na garagem, rádio e uma montanha de bens de consumo que só estavam praticamente ao alcance ainda dos Estados Unidos, certo? E por isso mesmo, quem tinha dinheiro adorava isso, tá? Esse período ficou conhecido como Loucos Anos 20. Por que Loucos Anos 20? Porque para quem era maior de idade, era de classe média ou burguesia, no caso nos Estados Unidos, tá? Foram 10 anos praticamente de farra, pode-se dizer assim. Porque fazer compras era um parque de diversão para eles, principalmente para os adultos. A indústria, ela não parava de inventar novos bens de consumo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em 1889, a gente tinha aquele fonógrafo que vocês devem estar cansados de ver, que é aquele disco, você girava a manivela e ele tinha uma tuba enorme em cima e que tocava o disco. Pois bem, em 1925... essa tuba foi trocada por alto-falantes, certo? Então, por exemplo, com os discos que agora se tinha, as pessoas não precisavam mais escutar em locais para escutar a orquestra ao vivo. Elas podiam ter a orquestra dentro de casa. A valsa vienense que era tocada dentro de casa, sabe? Outra mudança que a gente vai ter, a própria valsa vienense, ela vai começar a ser trocada pelo Charleston, tá? E orquestras de jazz. Então se muda, até o estilo musical começa a se mudar, certo? A nova moda era ir em clubes e boates para dançar o Charleston. E quando a gente fala de anos 20, é justamente aquele período que vocês costumam ver em que as mulheres cortam o cabelinho Chanel, sabe, aquelas chapeizinhos, enfim, vocês já devem ter visto, eu vou achar alguma imagem e vou passar para vocês. Então, o que a gente tem dos anos 20? O capitalismo, ele vai transformar tudo em
mercadoria. Tudo no capitalismo é mercadoria, é negócio. Inclusive, a diversão vai começar a se tornar uma indústria. Por quê? Porque a gente vai ter o surgimento do cinema, Hollywood. Então, assim, nos anos 20, a gente já vai ter na Califórnia, Hollywood, a gente tem vários atores e atrizes que juntam multidões. As pessoas, para poder ir no cinema, elas têm que pagar, é uma diversão. Se você quer ir numa boate, você vai pagar para se divertir. Até então não se tinha esse costume. Então, assim, o capitalismo ele vai começar a trazer, nesse período específico, essa nova onda. A diversão, quer diversão, você vai pagar para isso. Outro impacto muito grande que teve foi a chegada do rádio nas casas das pessoas. Então imaginem assim, o impacto que o rádio dá na civilização em geral. Porque são milhares de pessoas escutando a mesma coisa ao mesmo tempo, recebendo a mesma informação junto. Ou seja, nunca a gente teve a humanidade tão escutando a mesma coisa, nunca foi tão uniforme, digamos assim, tá? É um momento, o rádio ele vai trazer uma uniformização. Então, por exemplo, o cara que está escutando em Washington uma música, o mesmo cara que está escutando, sei lá, em São Francisco, Tennessee, qualquer outro lado dos Estados Unidos, também está escutando a mesma coisa. A informação que chegou para um vai chegar para o outro. Enfim, tá? Anos 20. Se dirigia, se dançava, se ia ao cinema, se bebia, jogava em cassinos. Todo mundo agia como se fosse uma festa, assim, tipo, sem fim, né? E só que isso vai trazer consequências, que a gente vai ver mais pra frente. Para vocês poderem entender a queda da bolsa, eu vou tentar explicar mais ou menos, lógico que bem por cima, a bolsa de valores, tá? Então, assim, quase todas as empresas, elas têm sócios, tá? Cada sócio tem uma quantia de ação. A ação, por exemplo, se o sócio tem 23% das ações, quer dizer que ele é dono de 23% do total do patrimônio da empresa. E isso, patrimônio, quando se diz, são as máquinas, são as cadeiras, é o prédio, enfim, o que for a empresa, tá? E também ele recebe 23% dos lucros dessa empresa, tá? No caso, eu tô dando um exemplo, se ele tem 23%, se ele tiver mais, 10%, ou se ele tiver 50%, enfim, tá? O que são as ações? As ações, elas vão ter valor porque elas são uma fatia do patrimônio da empresa, tá? Mas também porque elas geram o lucro. Então, assim, a Bolsa de Valores é o local em que as ações são negociadas, tá? Se uma empresa ela tá dando lucro, tá gerando lucro, as pessoas logicamente vão querer comprar uma parte dessa empresa, vão querer comprar as ações, tá? Então, assim, a procura, que vai ser gente que quer comprar as ações, vai ser maior do que a oferta. Ou seja, o número de ações é limitada, tá? Então a gente vai ter mais gente procurando e o número de ações não vai dar para todas essas pessoas. Então, o preço das ações sobe, ok? Agora, se os investidores veem que essa empresa está oferecendo algum tipo de risco, é lógico que eles não vão querer comprar as ações. O que vai fazer é as ações ficarem paradas e o preço das ações declina, cai, ok? E aí a gente vai, esses Estados Unidos nos anos 20, tá? As ações, elas só valorizam por causa da euforia econômica, certo? Quando aparecem, então a gente vai ter, quando aparecerem as primeiras notícias de falências de empresas, os investidores eles vão começar a se apavorar e vão tratar de vender as ações, certo? E aí as ações vão começar a cair sem parar até a gente ter o crack ou quebra da Bolsa de Nova York. Então vamos para a quebra da Bolsa de Nova York para valer, tá? Que a gente falou é a quebra da Bolsa ou crack da Bolsa, crack em inglês, quebra da Bolsa, tá?
Isso vai ocorrer numa quinta-feira, que se fala que é a Quinta-feira Negra, dia 24 de outubro de 1929, tá? Começa-se a pior crise econômica da história do capitalismo até então, tá? O valor das ações vão começar a despencar, tá? Os investidores vão começar a correr para a Bolsa de Valores para vender as suas ações. Só que ninguém quer comprar a ação, todo mundo só quer vender. Tipo, se livrar do pepino, vamos vender essa porcaria. E então, os valores das ações, eles vão continuar só despencando, cada vez despenca mais. Muitas empresas, por causa da queda das ações, vão à falência. Então, assim, vamos analisar. Se as ações da empresa estão desabando, certo? Os empresários, eles têm medo de investir bufunfa, capital na empresa. Logo, se o empresário não está investindo capital na empresa, a gente vai ter menos produção, menos coisas produzidas, menos quantia de coisas produzidas. Se a empresa está produzindo menos, a gente não precisa de um número de empregados tão grande como se tinha antes. Logo, isso vai gerar o desemprego, tá? E aí a gente fala assim, uma empresa vai influenciar a outra. Sim, porque nesse período a gente já tem uma economia meio interligada, até mundialmente, que a gente vai ver mais pra frente. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Pô, como que assim uma empresa vai influenciar outra? Como que vai gerar esse desemprego tão grande? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa de refrigerante, tá? E que não seja tão globalizada como hoje em dia, que faça tudo. Então vamos supor que a gente tem uma empresa de refrigerante que ela só faça o líquido, certo? A Coca-Cola, vamos supor que ela só faça o refrigerante, a água, a gasosa, enfim, tá? Outra empresa vai se responsabilizar por fazer as garrafas, os vasilhames. Outra empresa vai se responsabilizar por fazer o rótulo, e outra o tampinha, e a outra distribuir, certo? Se a primeira empresa produziu menos, certo? E ela já teve que mandar uma parte das pessoas embora, a produção já reduziu. É lógico que a empresa subsequente, ela também não vai precisar mais fazer o número de garrafas que ela fazia antes, ela vai diminuir a produção também. Diminuindo a produção, é lógico que ela também vai mandar pessoas embora. Subsequente, a empresa que fazia rótulos, certo? Também não vai fazer na mesma quantia. Então, também vai diminuir a quantidade de pessoas que trabalhavam para ela. A de tampinha, a mesma coisa. A pessoa que está distribuindo, a empresa que distribui, a mesma coisa, já não precisa da mesma quantia de pessoas. Isso vai gerar um efeito dominó, tá? O que isso gera, tá? Nesse período, a gente vai ter uma penca de empresários que vão à falência. Os bancos também vão à falência. Por que os bancos? Porque os bancos emprestaram dinheiro. Só que as pessoas não têm mais dinheiro para devolver para o banco. Então, o banco também se ferrou, tá? E aquilo, a economia mundial, ela tá interligada, tá? Então, assim, foi apenas o início. Foi questão de horas para a quebra da bolsa que aconteceu em Nova York afetar o resto do mundo. Foi uma crise mundial. E detalhe, a gente tem um país que se livrou da crise. União Soviética, eles eram, certo? Tinham feito revolução comunista, socialista. Logo, eles tiveram Os Estados Unidos, a gente não estudou isso ainda, mas os Estados Unidos fizeram um negócio chamado cordão sanitário, que era a proibição de países de fazer comércio com a União Soviética. Então a União Soviética meio que teve que se virar nos 30 sozinha, sabe? Por ela não ter comércio com os outros, ela se viu isolada e ela teve que se virar nos 30 sozinha, ela não foi afetada pela crise, tá? Então vamos lá, a gente vai ter vários ex-ricos, assim, pensa num cara bilionário e do nada ele perdeu tudo.
Muitos não sabiam viver sem o dinheiro. O dinheiro era a própria vida. Então tiveram várias pessoas que eram ex-ricos se matando. Os trabalhadores em si são os que vão mais sofrer, lógico, né? A cambada que trabalha. Por quê? Porque o desemprego é geral, tá? Vocês viram que foi um efeito dominó. Milhares de pessoas vão ficar sem uma ocupação regular. Então, assim, a gente tem pilhas, assim, milhares de pessoas implorando por um pouco de alimento. A gente vai ter pessoas disputando alimento em depósitos de lixo, tá? Por exemplo, na Alemanha, de cada 2 pessoas que têm emprego, uma está desempregada, tá? A gente vai ter prostituição infantil, às vezes por troca de comida, às vezes só para poder comprar um pão e alguma coisinha. A gente vai ter criança pedindo esmola, a gente vai ter qualquer tipo de coisa que vocês imaginem, porque foi uma crise ferrada, tá? E atenção, a gente vai ter. A crise, ela começa em 1929, tá? Só que ela foi ficando pior, tá? Em 1930, ela estava 1000 vezes pior e cada ano que passava, ela ficava pior, tá? A crise, ela vai atravessar uma década. Pra quem não lembra, a década são 10 anos, tá? Vocês às vezes são meio... Só relembrando. Foram 10 anos, ela atravessou 10 anos, uma década inteira. E esse período é por isso que é chamado de a Grande Depressão, tá? Outro nome para a crise de 29. Poxa, mas por quê? Qual a causa dessa crise? A causa dessa crise tem um nome: superprodução. Como assim superprodução? Por que a gente tem crise? Por que a gente tem desemprego, falência, miséria, fome, mesmo com os Estados Unidos, que era um país super rico? Por que isso? Porque simplesmente a gente vive num país capitalista, certo? Com um sistema econômico baseado no mercado. Ou seja, tudo que a gente precisa é uma mercadoria no sistema capitalista. Se você quer um livro, você tem que comprar. Se você quer comida, você tem que comprar. Se precisa de condução, você tem que pagar para isso, certo? Se quer ir no cinema, você tem que pagar para isso. E detalhe, nesse período, predomina o livre mercado. O que é livre mercado? É baseado na teoria de um cara que vocês já devem ter visto lá para trás nas outras séries, que se chama Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações em 1776. Resumindo, o que ele fala, tá? É o que eu falei, predomina o livre mercado. Cada empresário faz o que bem entender e o que quiser, tá? E ninguém vai pôr os bedelhos nisso. Ninguém se mete nisso. Resumindo, é isso, tá? É um vale-tudo capitalista que vai mover a economia. Só que a economia, ela vai andar por conta própria, sem controle nenhum, tá? Cada empresário só pensa no seu lucro, não pensa na consequência. A gente não tem um controle de produção. Para ser bem real, é isso, tá? A gente tem uma livre concorrência e economia, no caso, beleza, você pode fazer o que você quiser, os empresários fazem o que quiser. Só que essa livre, né, concorrência aí, sempre existe riscos de desastres, tá? Então, assim, os empresários, eles investem sem parar, a economia cresce sem parar, um tentando devorar o outro, e a economia cada vez mais em alta. Detalhe, os trabalhadores, eles vivem mal. Eles vivem entulhados em cortiços, em favelas. Eles recebem salários horríveis, ínfimos, assim, ridículos. Eles até lutam pelos seus direitos, sim, eles tentam, tá? A distribuição de renda é muito injusta. Alguns têm muito, outros têm pouco, tá? Então, assim, a gente tem milhões de pobres nos Estados Unidos. Eles compram as mercadorias? É lógico que não, tá? Eles não compram. Então é isso. A economia, ela vai começar a se desenvolver sem nenhum controle, sem planejamento nenhum. E vai se tornar caótica. Chega um momento em que a produção, ela vai superar a capacidade de consumo.
Isso é a superprodução. A gente tem mais mercadoria do que pessoa para consumir, certo? E aí é a causa básica da crise de 1929, junto, tá, com a questão de não ter um controle na economia. Essa livre mercadoria, livre comércio, tá? A indústria, ela vai investir dinheiro em coisas que a população não tem como comprar. Pelo menos a população pobre, os operários, tá? Então, aí a gente tem, os produtos ficam encalhados nas prateleiras, porque a gente não tem quem compre, tá? A crise de superprodução, e aí é aquela bola de neve. A crise de superprodução leva ao desemprego, o desemprego... Com o desemprego, o consumo é menor, e se a gente não tem consumo, tem o desemprego e é uma bola de neve, tá? É um ciclo, na verdade. Resumindo, a gente vai ter a superprodução e o livre mercado causando a crise. Lembrem bem disso, tá? Quem causa a causa da crise de 1929? Superprodução e o livre mercado, tá? Qual é a solução que foi dada para essa crise, tá? Uma coisa que vai se chamar intervenção do Estado, tá? Detalhe, a economia tá um caos. Por quê? Porque se segue a cartilha do liberalismo econômico do Adam Smith, tá? E aí a gente vai ter, em 1932, vai ser eleito o Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, para presidente. O Delano Roosevelt, como é mais conhecido, ele vai propor, gente, vamos abandonar o liberalismo econômico para ver se o negócio anda? Vamos. Então, ao invés de seguir o liberalismo econômico do Adam Smith, ele vai seguir umas teorias de um cara que se chama John Maynard Keynes, certo? Que é um economista inglês. Resumindo, o que ele fala? Para salvar o capitalismo dessa crise, é preciso botar o Estado intervindo fortemente na economia. Resumindo, é isso que o Keynes fala. E esse vai ser o plano do Roosevelt. Qual é o nome do plano do Roosevelt? O plano do Roosevelt vai ser chamado de New Deal. New Deal, tá? Eu vou pôr para vocês aqui embaixo. Esse plano ele vai ser imitado em quase todos os países, tá? E detalhe que depois da crise de 1929, todos os países capitalistas abandonaram o liberalismo econômico e reforçaram essa participação do Estado na economia, tá? A partir daqui se inicia uma nova fase do capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo monopolista de Estado, tá? Quais são as principais medidas que o New Deal colocou, tá? Primeiro, o governo planeja a economia. Como assim? Ele vai vigiar de perto a economia, ele vai começar a disciplinar os empresários para ver o que eles estão fazendo, fiscalizar a bolsa de valores, corrigir investimentos que estão sendo errados. Outra coisa, ele vai criar um vasto programa de obras públicas. Vai criar empresas estatais, vai contratar empresas privadas para quê? Para fazer estradas, para fazer praças, escolas, barragens, canais de irrigação. Por quê? Porque é um modo de gerar emprego, tá? Gerando emprego, e ele tá fazendo o quê? Ele tá gerando emprego, mas ele não tá fazendo um trabalho em que um produto ficar... que vai ter um produto final que vai ficar parado em alguma prateleira. Podem reparar que ele está fazendo sim, ele está dando trabalho, ele está gerando trabalho, mas não é um trabalho que vá prejudicar logo de cara, porque a gente já tem uma penca de coisa entulhada para que não vende. Então, não, ele está criando trabalho, mão de obras, enfim, mas que não dê um produto final que cause prejuízo, tá? De modo geral, isso vai gerar emprego, empregados, as pessoas vão começar a consumir, certo? Junto com isso, ele vai criar uma série de leis sociais que vão proteger os trabalhadores e os desempregados
E por causa disso, alguns empresários começaram também na época a acusar o Roosevelt de ser comunista. Enfim. Ele chegava a comprar cereais para mandar queimar, e aí as pessoas até falavam, meu, mas que coisa sem noção. Mas nem era tanto, porque ele estava evitando a superprodução, sabe? Enfim, o New Deal deu certo, a economia se recuperou aos poucos, porém a economia ela só se recuperou para valer após a Segunda Guerra Mundial. E é triste falar isso. Poxa, depois da Segunda Guerra Mundial foi, mas foi do jeito mais sacana e triste possível. Por quê? Porque com a Segunda Guerra Mundial, milhões de desempregados morreram. Então a gente terminou com essa massa de desempregados, certo? Os governos eles vão começar a encomendar aço, encomendar armas, o que vai gerar uma quantia de aço mobilizando a indústria em geral. Isso também vai fazer crescer a economia. E no geral é isso. Eles se recuperam após a Segunda Guerra, e como a Segunda Guerra tem vários países envolvidos, a economia se recupera para valer depois disso, certo? Isso foi a crise de 1929, tá? Uma coisa que eu não entrei no detalhe, mas é só para vocês terem como referência, tá? E eu não vou me aprofundar, só vou citar. De 1920 a 1933, o governo americano ele impôs uma lei que se chamava Lei Seca, tá? O que era a Lei Seca? Proibia a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas. E foi nesse período em que a gente justamente teve mais consumo de bebida alcoólica, certo? Nessa época surgiram os gangsters, que vocês já devem ter visto isso em filmes. São quadrilhas de bandidos que se aproveitavam da lei seca, eles fabricavam uísque clandestino e bebidas, né? E contrabandeavam a bebida e explorando cassinos e prostitutas, certo? O mais famoso gangster que vocês já ouviram falar foi o Al Capone, certo? O Al Capone, ele mandava os capangas matarem qualquer um que atravessasse o seu caminho e atrapalhasse seus planos. Ele subornava político, subornava polícia, e ele só foi pego, acreditem se quiser, porque descobriram que ele burlava o imposto de renda. Foi aí que ele foi pego, tá? Enfim, só a título de curiosidade, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muita informação na cabecinha de vocês, então qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? E até a próxima. Bye, bye, galera!